Sempre uma alegria em poder compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Então, peço a igreja que fique de pé. Vamos fazer 3 leituras em 3 livros diferentes, mas é só um versículo em cada livro. Primeiro é em Mateus, capítulo 1, versículo 21. Mateus, capítulo 1, versículo 21. Assim diz a palavra de Deus: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Agora lá em João, capítulo 6, versículo 68. João, capítulo 6, versículo 68. Assim diz a palavra de Deus. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 4. Hebreus, capítulo 1, versículo 4. Assim diz a palavra de Deus: tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém. Podeis assentar. O título da mensagem é Jesus, só Jesus, o nome de Jesus. Porque cada versículo trabalhou. O primeiro foi Jesus, o outro só Jesus, e lá em Hebreus o nome de Jesus. Como toda mensagem sempre vai falar de Jesus Cristo, né, do seu amor e toda a sua vida. Então nós vamos observar que Jesus ele dividiu a história em antes e depois de Cristo. Ele mudou os conceitos em relação à criança, à mulher. Ele influenciou a arte, a literatura, a música, a pintura. Ele valorizou a vida, curou no sábado, tocou leprosos, comeu com publicanos e pecadores, conversou com prostituta, afirmou que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, contou a parábola da ovelha perdida para ressaltar quanto o homem é importante para Deus. Jesus e a sua obra, ele tomou a forma humana, sentiu fome, sede, cansaço, tristeza, solidão e chorou. Ele morreu na cruz, morte vicária, substituta. Ele levou sobre si os nossos pecados, dores e enfermidades. Na cruz consumou a nossa salvação. Essa foi a obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus é a sua criação. Jesus ele é o eterno Senhor. Reinos, impérios, governos, exércitos, conquistadores, estadistas, ditadores, presidentes, regimes, milionários, filósofos, poetas, religiosos, todos passaram pela vida. Tudo terminaram no túmulo, todos eles. Jesus de Nazaré nasceu, morreu, ressuscitou e está à direita do Pai. E depois de 2000 anos, milhões o seguem, o amam e o servem. Ele nunca escreveu em livro, nunca estrelou em um filme, não estudou em nenhuma grande universidade, nunca fez um sermão numa famosa catedral, nasceu numa estrebaria, morreu numa rude e vergonhosa cruz. Mas Deus o exaltou, ele é o Senhor, seu nome é Jesus. Só Jesus tem, só em Jesus nós vamos encontrar palavra de vida eterna, palavra de autoridade, palavra de ânimo, palavra de esperança e descanso. Jesus sempre tem uma palavra para o nosso coração. Será que temos ouvido o que ele está dizendo? No meio de tantas vozes, Jesus tem a palavra certa para esta hora. Então aí é uma interrogação para cada um de nós.
perceber se nós estamos realmente ouvindo a voz de Jesus ou nós estamos ouvindo vozes que não nos levam a ter uma edificação com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós precisamos sempre ouvir a voz de Jesus. Só Jesus pode, só Ele pode perdoar pecados, só Ele pode dar a verdadeira paz, só Ele pode salvar pecador perdido, só Ele pode interceder por nós, só Ele pode socorrer quando tudo falha, quando chegamos ao fundo do poço, quando chegamos ao ponto extremo, só Ele pode nos ajudar. Ele pode aquilo que ninguém pode, o que nenhum de nós podemos, somente o nome de Jesus. Só Jesus faz. Todas as coisas foram feitas por Ele. Ele faz nova todas as coisas. Ele faz o pecador um santo. Ele faz o perseguidor um perseguido. Ele faz do derrotado um vencedor. Ele faz do imundo um limpo. Ele faz de um louco um ajuizado. Ele faz do avarento e desonesto um generoso. Ele faz de um ladrão e criminoso um salvo. Ele faz o surdo ouvir, o mudo falar, o cego ver, o paralítico andar, o pão e o peixe multiplicar, o morto ressuscitar, a tempestade acalmar. Só Jesus pode fazer isso. Ele faz algo maravilhoso, divino, lindo, portentoso, revolucionário acontecer na vida das pessoas, na história. E tudo o que Ele faz, o tempo e a mão do homem não pode destruir. Tudo o que Ele faz permanece para sempre. E a sua maior obra, Ele a realizou na cruz, reconciliando o mundo com Deus. O Senhor reina para sempre e o seu reino não terá fim. Então esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nós servimos e buscamos e que nos resgatou do pecado, das trevas. Então é esse Jesus que nós servimos. O nome de Jesus nos dá acesso a Deus. Chegar a Deus foi sempre uma preocupação do ser humano. Como nós, pecadores, podemos ter acesso ao Deus santo e soberano. Não chegamos a Deus pela nossa justiça própria, pelos nossos méritos. Não, o ensino da Bíblia não deixa dúvida. É somente pelo nome de Jesus Cristo que nós chegamos a Deus e vamos obter a nossa salvação somente pelo nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus nos confere poder. O nome de Jesus emana, jorra, flui um manancial de poder. Vivemos muitas vezes de fracasso em fracasso, de derrota em derrota. Quanto o que Deus tem para nós é uma vida de poder. Então, quando a nossa vida realmente está entregue nas mãos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando nós estamos fazendo a sua vontade, então nós vamos ter poder, porque esse poder não parte de nós, mas sim do nome de Jesus. O nome de Jesus é o mais excelente. Hoje falamos em qualidade total, em excelência, buscamos o melhor. No entanto, somos uma sociedade decadente em nossos valores. Então nós percebemos que muitas pessoas, né, querem ter uma vida pura, querem ter prosperidade, querem ter boas condições, querem viver o melhor, mas não buscam esse melhor em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No nome de Jesus está a nossa identidade. No nome de Jesus está a nossa identidade. A Bíblia fala dos que vão receber o sinal da besta na sua mão direita ou na fronte. Este é o destino do mundo sem Deus. Mas a Bíblia também fala dos que estão perante Deus e o Cordeiro, verão a face do Senhor e terão o nome dele escrito em suas testas. Então nós temos a identidade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é que nós vamos demonstrar que nós temos essa identidade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Como é que nós vamos nos identificar? Por meio das nossas atitudes, por meio das nossas ações, que o mundo vai perceber em cada um de nós, que nós fomos transformados por esse Jesus Cristo.
que agora a nossa vida não é aquilo que éramos antigamente, mas fomos transformados em novas criaturas, e as nossas atitudes é que vão nos identificar como verdadeiros cristãos em Cristo Jesus. No nome de Jesus está a vida. Buscamos a vida, valorizamos a vida, respeitamos a vida, discutimos a vida. Todavia, somos uma sociedade sem brilho, vazia, sem expressão e sem vida, porque só existe vida na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fora de Jesus Cristo, fora desse nome, é uma vida vazia. A vida está no nome de Jesus. Quando descobrimos isto, a vida ganha outra dimensão. A vida está no nome do Senhor Jesus Cristo. No nome de Jesus está a salvação. Quantos buscam a salvação onde elas não está? Buscam em sistemas, em ideologia, em seitas. Quantos estão perdidos sem salvação? Salvação está no nome de Jesus. Todos os que buscam no nome de Jesus, a salvação a encontram e são por ele salvos eternamente. Vamos observar qual é a base da nossa redenção. Todo edifício tem o seu alicerce, tem o seu fundamento, tem a sua sólida base. É assim com a doutrina da redenção. Ela tem o seu alicerce e a sua base. Existem algumas bases falsas e mentirosas que têm levado muitas pessoas a acreditarem. Eu vou aqui destacar algumas. É a justiça própria. É o erro daqueles que se declaram bons, perfeitos e com mérito diante de Deus. Então, os nossos méritos para Deus não servem de nada. Nós só somos bons porque nós fomos transformados pelo sangue de Cristo. Então, nós não temos justiça própria. Nós somos hoje filhos de Deus porque, por meio de Jesus Cristo, Ele teve compaixão de cada um de nós, teve um amor profundo por cada um de nós e morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Existem também algumas pessoas que acreditam na reencarnação. É um ensino falso e antibíblico, de que após a morte, o indivíduo volta no corpo de um outro ser vivo para um processo de aperfeiçoamento. Isso não existe. Isso não é bíblico. Então não tem nenhum fundamento para base de redenção. Existe também aqueles que pregam o purgatório. É a ideia de um lugar intermediário onde as almas pagam pelos seus pecados. E Jesus falou de 2 caminhos, 2 lugares, 2 destinos, céu e inferno. Então não existe purgatório. A Bíblia não fala em purgatório. Coisas criadas pelas seitas, por algumas religiões. Jesus falou apenas de 2 destinos, céu e inferno. Céu vai quem está com Jesus, e o inferno vai quem não está com Jesus. Existem também os que pregam boas obras. São a base daqueles que dão esmola e se esforçam por fazer o bem, pensando que assim ganham o céu. As boas obras seguem a salvação, mas a redenção não segue as obras. A salvação é dom de Deus. Não depende do que nós fazemos, não depende do que nós somos, do que nós vamos dar, ou que nós somos bonzinhos. A salvação ela é um dom gratuito de Deus para cada um de nós, porque nós não merecíamos, nós não tínhamos nenhuma condição de ser merecedor da salvação, mas por meio do seu Filho, que morreu na cruz do Calvário, nós temos acesso hoje ao nosso Deus e nós somos salvos por meio do sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Existem também aqueles que existe uma religiosidade. Então é possível ser religioso e não ser cristão. Um exemplo é Nicodemos, é um homem religioso e no entanto não estava salvo. Então o inimigo, ele é mentiroso, é o pai da mentira. Ele tem cegado a mente e o entendimento das pessoas a fim de que elas não conheçam toda a verdade do Evangelho de Jesus. Essas foram algumas bases falsas da redenção.
Agora nós vamos ver algumas bases bíblicas da redenção. Tudo que eu falei, né, dessas bases falsas, elas não estão na Bíblia. Agora eu vou falar de algumas bases bíblicas da nossa redenção. A nossa redenção, ela tem a sua base no sacrifício vicário de Jesus na cruz. Ele morreu pelos nossos pecados. Então Jesus, ele não tinha culpa e foi condenado por mim, por cada um dos irmãos que estão aí sentados nos bancos aqui da igreja, por todos aqueles que recebem, que aceitam o plano eterno da salvação. Então Jesus morreu por aqueles que ele aceitam como Senhor e Salvador de suas vidas. Jesus se fez pecado por nós. Então ele assumiu o nosso lugar. Ele sofreu no nosso lugar. Jesus levou em seu próprio corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Então Jesus sofre a dor que era para cada um de nós sofrer, e ele sofreu no meu, no seu e no nosso lugar. Jesus, quando morreu na cruz, encravou no madeiro o escrito de dívida, que era contra nós. Então existia uma dívida muito grande, que nós, cada irmão, não tínhamos condições de pagar. E Jesus, ele pagou essa dívida. Então na sua morte, Jesus consumou a nossa redenção. Então a nossa redenção, ela está somente no nome de Jesus Cristo. Pois foi somente ele que morreu na cruz do Calvário, pelo meu, pelo seu, pelos nossos pecados. Quando Jesus morreu na cruz, em nosso lugar, ele derramou o seu sangue. E o sangue descrito é a garantia da nossa redenção. Na cruz, Jesus nos reconciliou com o Pai. Nós estávamos presos no pecado, estávamos desgarrados da presença de Deus. E foi na cruz do Calvário que há uma reconciliação de cada um de nós para com o nosso Pai, por meio de Jesus Cristo, que ele derramou, ele verteu o seu sangue pelos nossos pecados. Qualquer ensino que exclui o sacrifício do Filho de Deus na cruz provém de espírito falso, enganoso, mentiroso e não procede de Deus. Existem também os benefícios da nossa redenção. A redenção que temos em Cristo produz em nós vários efeitos que nos acompanham na vida cristã. Então, se a redenção de Cristo chegou até cada um de nós vamos ser beneficiados com essa redenção. Existe o sentimento de pertencer. O redimido é alguém que foi comprado e foi pago um alto preço, já foi pago, logo temos um dono, pertencemos a alguém, e esse alguém é o Senhor Jesus Cristo, que pagou o preço por cada um de nós. O redimido, ele tem a alegria do perdão. O redimido é uma pessoa que desfruta da graça, do perdão de Deus, e é um justificado. E a justificação é Deus perdoando os nossos pecados e nos tratando como se nunca tivéssemos pecado. Vou repetir, a justificação é Deus perdoando os nossos pecados e nos tratando como se nunca nenhum de nós tivéssemos pecado. Por quê? Porque Ele esqueceu todos os nossos pecados e a Bíblia diz que nós somos nova criatura. Nós fomos transformados pelo sangue e pelo amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos benefícios da nossa redenção, a nossa dívida foi cancelada. Muitos países, têm grandes dívidas, dívida externa, dívida interna. Era a minha condição e a condição de cada irmão. Nós tínhamos uma dívida muito grande para com Deus. Como que eu poderia saldá-la, essa dívida? Nós não tínhamos condição. A maldição que pesava sobre mim, sobre cada um de nós, foi cancelada. Quem fez isso? Jesus se fez maldição em meu lugar. Logo, pela graça de Deus, nós estamos livres. Eu sou livre. Cada irmão que está aqui nos ouvindo, ele é livre
pela graça, pela misericórdia de Deus que nos chegou, que nos chamou, que nos escolheu, que nos predestinou para conhecer a obra, a misericórdia de Deus, e ela atingiu os nossos corações, e nós somos hoje transformados e somos filhos de Deus. Nós temos hoje o benefício da redenção de Cristo em nossas vidas. E esse benefício de redenção de Cristo é viver em Cristo. Antes da redenção, éramos escravos do pecado. Uma vez redimidos, não estamos mais sob o terrível jugo de Satanás. Agora tudo se fez novo. Agora não mais pertencemos ao império das trevas, mas ao reino do Senhor Jesus Cristo. Então nós éramos escravo do pecado. Hoje não somos mais, né? O mundo ele tem uma falsa imagem que nós continuamos escravos, porque nós não podemos fazer aquilo que o mundo oferece. Mas quem são escravos são aquelas pessoas que não ainda conheceram a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, continuam ainda a pertencer ao império das trevas. E nós fomos resgatados, e nós vivemos em Cristo, e agora nós somos livres do pecado. O pecado ele não tem mais poder sobre as nossas vidas. Somos pessoas livres em Cristo Jesus. Nenhuma pessoa é tão livre como aquele que um dia foi alcançado pela graça do Senhor Jesus. Lá em Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então não há mais condenação para nós, porque Cristo ele pagou toda a nossa dívida. Há também a graça da salvação. O redimido é aquela pessoa que agora desfruta com alegria a bênção da salvação, tendo em vista que foi comprado, justificado também, ele agora está salvo, tem certeza da vida eterna em Cristo, e o Senhor e Salvador o salvou. Então, muitas pessoas não têm a certeza da sua salvação. Deus é quem sabe, né? Dizem muitas pessoas. E aqui, pela graça da salvação, nós fomos redimidos, nós fomos comprados, justificados pelo sangue de Cristo, e agora nós temos a certeza da nossa vida eterna em Cristo Jesus, porque foi Ele que nos salvou, e Ele nos deu a salvação, e Ele não tira mais a salvação. A base da nossa redenção está tão somente na obra de Cristo por nós no Calvário. Então não existe salvação sem o Calvário, sem a cruz, sem o sacrifício que Jesus Cristo fez por cada um de nós. A doutrina da redenção, ela é belíssima. Ela nos fala do quanto Deus ama o pecador e do seu esforço enviando o seu Filho unigênito ao mundo para pagar na cruz o alto preço da nossa redenção. Diante disto, dizemos como o apóstolo João, que grande amor nos tem concedido o nosso Deus, o nosso Pai. Então Ele nos amou de uma forma tão extraordinária, tão profunda, que Ele enviou o seu único Filho para morrer na cruz, para pagar um preço que nós não tínhamos condições de pagar. Quando Ele não era culpado, quando Ele nenhuma culpa tinha sobre Ele, e Ele foi condenado no meu, no seu, no nosso lugar, para pagar a minha, a sua, a nossa dívida. Por isso é que nós temos que agradecer todos os dias este grande amor com que Deus nos tem amado, porque Ele nos tirou do pecado, das trevas, e agora nós estamos livres desse pecado, estamos tendo a nossa salvação em Cristo Jesus. Ainda muitas pessoas reconhecem a Jesus e escolhem, né, buscam outras escolhas e não a Jesus. Vamos lembrar que Jesus e Barrabás, muita gente escolheu livrar Barrabás e não Jesus. Então, hoje, ainda, multidões escolhem Barrabás e não a Jesus. Então, nós precisamos
ver o que nós estamos escolhendo. Se nós já escolhemos a Jesus, então vamos viver essa viva esperança em nossas vidas, né? Lá em Pedro ele fala da viva esperança de um dia nos encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é isso que Deus quer de cada um de nós, é que venhamos a viver essa viva esperança em nossas vidas, para que um dia venhamos nos encontrar face a face com o nosso Salvador. Então Ele, Jesus Cristo, Ele é a nossa paz, Ele é o nosso bom pastor. Ele, por ser o nosso bom pastor, cuida muito bem de cada um de nós, né? Ele nos dá um bom alimento. Nós temos a palavra do Senhor para nos alimentar de forma saudável, uma alimentação saudável, uma alimentação que provoca um crescimento em nossa vida espiritual. Lá no Salmo 23, né, muitas pessoas buscam muitos seguidores, né, nas redes sociais, e para nós cristãos, precisamos apenas da bondade e da misericórdia de Deus nos seguindo todos os dias. Pronto, não precisamos de milhares, né, dezenas, centenas, milhares de pessoas a nos seguir, não. Precisamos apenas da bondade e da misericórdia de Deus que nos seguem todos os dias, porque Ele é o nosso bom pastor. Ele é a nossa sabedoria, justiça, santificação e redenção. Ele é a nossa ressurreição e a vida. Ele é a luz do mundo. Jesus, Ele é a fiel testemunha. Ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é o soberano dos reis da terra. Diante destas maravilhosas, só nos resta, com alegria, declararmos a verdade que foi declarada em Filipenses 2, de 9 a 11, que não há outro, Ele é singular, o único, dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a Ele, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é essa pedra angular, né? Essa base que nos segura em nossa vida espiritual. Então, por isso é que lá em Filipenses fala que Ele é singular, o único, dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E venhamos nós agora deixar que Jesus possa efetuar em nossas vidas, né, o seu querer, a sua vontade, a sua bondade em nossas vidas. Muitas vezes, diante de tudo que foi explanado aqui, eu acredito que todos nós já conhecemos, nós nos tornamos rebeldes perante o nosso Senhor. Precisamos sempre avivar, né, provocar um renovo em nosso coração, para que cada um de nós possam perceber o amor que Deus tem por cada um de nós. A cada dia precisamos rever as nossas posturas perante o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que esse renovo possa produzir em nossos corações um avivamento espiritual. Esse avivamento ele não é por meio de barulho, mas é um avivamento interno, partindo de dentro dos nossos corações, para que venhamos colocar em prática na nossa vida, por meio dos nossos atos, e as pessoas possam ver no nosso exterior a identidade de Jesus em cada um de nós. Então que a cada dia possamos estar firme, né, inabalável, nessa base da redenção, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. Que estejamos sempre, né, inclinados para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Que Ele possa nos abençoar e enriquecer cada dia mais os nossos corações. E que não venhamos nos esquecer de todo o sacrifício que Ele fez por cada um de nós. Vamos lembrar todos os dias, porque isso ficando em nossa memória, nós vamos procurar ser mais fiel ao nosso Salvador. Que Deus possa nos abençoar e enriquecer os nossos corações, as nossas vidas, cada dia mais, para que sejamos retos, para que sejamos fiéis
à palavra e ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E só Ele pode nos dar a vida eterna. Somente por Ele é que nós temos a certeza da nossa salvação. Amém.